E aí, pessoal? Programa, não sei qual é o programa que nós estamos falando para o futuro. Estamos no mês aí de julho, trabalhando aqui agora no mês da educação. A pauta desse mês é a educação. Estamos trazendo aqui de novo para vocês um convidado super importante, super bacana, que a gente já trouxe ele no mês do empoderamento pessoal, no mês do desenvolvimento pessoal, professor Kenis Bonatti. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Só para lembrar, Obrigado, Marcelo. só para lembrar, a gente está num ambiente aqui por causa desse problema mundial super. Tem duas pessoas aqui, por isso que a gente pode se dar o luxo de estar sem máscara, tá? Perfeito. Então não tem nenhuma acumulação, não tem Clark aqui, não tem plateia, só eu, Denis e você. Então a gente está nessa parada aí. Kenis, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Vamos lá. Sabendo que a pauta hoje é educação. Maravilha. Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kenis Bonatti, eu sou formado em Direito, com pós-graduação, tenho um mestrado em Administração e Gestão Empresarial e sou gestor educacional há mais de 12 anos. Então, passei aí por alguns grupos educacionais, né, tive a oportunidade de dar aula na Laureate já, fui superintendente da FGV em Nova Roma, aqui em Recife, fui pró-reitor do UniFBV, Nem eu sabia disso tudo, viu? É, Misericórdia. fui pró-reitor do UniFBV e para mim é um prazer estar falando sobre educação, ainda mais no momento em que a gente está vivendo, né, Marcelo? Eu acho que de muita mudança, muita construção, a gente tem visto aí um cenário em função da pandemia. A gente está falando agora em julho de 21, de um mercado educacional completamente alterado Estranho. desde março de 2020, né? Onde lá atrás fecharam-se as portas das faculdades. Foi. E aí todo mundo se viu na necessidade de adequar a educação brasileira. E eu acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse mercado, sobre essas mudanças, como é que está o mercado educacional. Acho que isso que é o bacana. Isso que é o Mas bacana. isso. Pouca gente sabe, talvez nem você saiba, o Tudo Ensino nasceu em 2014, comigo e com o Denis, desenhando o Tudo Empreendedor, que foi uma plataforma que atendia educação só para empreendedores. Em 2018, Denis foi assumir coisas dele, eu fui para a Laureate com a Luiz, me levou para a Laureate para coordenar a pós-graduação. E em 2018, a gente resolveu abrir uma nova plataforma, porque a tecnologia avançou, tinha avançado de 2014 para cá. Não se falava ainda em Covid, não se falava ainda, e eu e Denis já tínhamos essa necessidade, eu sentia na pele o professor desmotivado, em contrapartida, a instituição de ensino abusando quase, entre aspas, daquele professor em termos de carga de horário, em termos de muitas atribuições e pouco reconhecimento. Então, eu e Denis já sentimos que a carreira do docente, como a gente imaginava, ia para um rumo que a gente não estava gostando. Sim. Então, quando a gente montou o Tudo Ensino, a gente tinha essa perspectiva, que os docentes viessem para cá, ou não docentes, mas que as pessoas viessem para cá com conteúdos interessantes para distribuir aquele conteúdo de uma forma muito mais acessível, por meio de tecnologia. A gente já sabia, né? A gente já via o movimento da educação e da tecnologia se alinhando, Perfeito. gerando um propósito único. O movimento dos cinco grandes grupos educacionais indo para isso, a gente já estava de olho nisso, mas a gente não sabia que ia no meio do caminho ia pegar uma Covid e íamos ter que trocar o pneu do carro com o carro andando e fazer o Tudo Ensino acelerar exponencialmente para a gente estar aqui. Então a gente tinha planos de estar a toda a prova em 2021 e tivemos que estar a toda a prova em 2020. Então, quem não sabe de onde não sabia de onde o Tudo Ensino veio, tá aí um resumo rápido do Tudo Ensino veio. Mas, Kenis, diga para mim uma coisa, você como gestor educacional, eu tenho uma profunda admiração pelo gestor educacional. Eu acho que professor bom você vai encontra-se. Agora, gestor educacional, que é muito diferente de um professor, nem todo professor serve para ser gestor educacional, são pouquíssimos, eu conto nos dedos, bons gestores para os quais eu trabalhei, para os quais foram meus gestores, como o professor Luiz foi meu gestor, o professor Pierre foi meu gestor na Laureate. Tive bons gestores também no Mackenzie em São Paulo, bons gestores na Universidade de Santo Amaro, mas
Onde é que você acha que se forma um gestor educacional? Vamos lá, vamos começar por aí, de cima para baixo. Caramba, Marcelo, a gestão educacional, acho que assim, ela começa primeiro da paixão que nasce pela educação, Putz, né? fantástico. Primeiro você precisa ser Paixão. apaixonado pela educação. Muita gente fala da paixão de sala de aula, que é uma cachaça você dar aula, e realmente é. Então quantas vezes eu não entrei em sala de aula, às vezes com uma dor de cabeça imensa por causa de um dia de trabalho atribulado. E quando você começa a dar aula, parece que aquela dor sai porque é um outro ambiente, uma outra esfera, uma expectativa, nem tanto de ensinar, mas muito pelo contrário, uma expectativa de aprendizado com os alunos, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos, minha gente, olha, você tem 50 pessoas aqui e um aqui na frente. Então a gente tem 50 cabeças pensantes aqui dentro. Então tem muita gente com muito conteúdo para a gente poder trocar. Borbulhar. Né? Borbulhar, exato. Não adianta eu aqui falando e vocês calados. Então vamos participar. Eu acho que começa disso. E aí partir para a gestão educacional vai muito de você criar esse relacionamento. Né? Porque quando você fala da gestão, você vai ter que ter um relacionamento com um grupo de professores, né? Que é um grupo seleto, é um grupo para se trabalhar, que a gente diz tem toda uma pompa de trabalho, né? Por conta da titulação, né? O especialista, os mestres, os doutores. Então, é um grupo que você precisa trazer coesão, ao mesmo tempo que você tem a gestão da unidade como uma empresa, e aí você vai ter você vai ter os desafios de resultados, desafios financeiros, para manter aquela instituição funcionando. Né? Você tem do outro lado o grupo de alunos, que você precisa recepcionar. Não adianta você ter um prédio bonito, 500 salas e não ter aluno, você precisa ter aluno. Não só recepcionar, você tem que conviver com aquele aluno no dia a dia, entrar na sala de aula para ver as dores dele, aquele professor, aquele cesto de lixo, aquela banca que não tem o braço esquerdo, que não tem o braço direito, aquele ar-condicionado que gela mais, aquele que gela menos. O gestor educacional é quase um prefeito, não é? Exatamente. Nos pormenores, sim. A percepção dele tem que estar no todo. Então, você vai desde a entrada do aluno ali na instituição até a saída dele depois de 3, 4, 5 anos dentro de uma instituição. É um período muito longo. Então, às vezes, aquele aluno, aquele grupo de pessoas que estão ali, eles estão muito mais tempo ali naquela unidade do que com a própria família. Perfeito. Então, acaba meio que sendo um gerenciamento. Eu digo sempre, né? Que gestor, gerenciar, todo mundo já gerencia a sua própria vida. Uns bem, outros mal, mas de forma geral, todo mundo tem um roteirozinho. Claro, pô. Né? Eu gosto de falar em sala de aula, na aula de gestão. Cara, qual é o roteiro da tua vida? Você acorda, toma banho, escova os dentes, toma café, se troca, vai para o trabalho. Tudo isso é um roteiro, é uma agenda. Né? Quebra um desses pontos aí para você ver a confusão que acontece. E a educação, a gestão, ela além de tudo isso, tem uma parte que é importantíssima, que é você prezar pela qualidade acadêmica. Isso é um problema, hein? Isso é a parte mais difícil, porque você precisa estar dentro do projeto ali, do projeto pedagógico que foi pensado muitas vezes 2, 3, 4, 5 anos atrás, manter aquele projeto atualizado para os alunos que estão ainda ali saírem de acordo com o mercado. Então, trabalhar essa parte acadêmica, essa manutenção da qualidade, requer um esforço muito grande. Né? Então, acho que para ser gestor, você precisa ser apaixonado pela educação. Você precisa entender que é algo muito mais complexo. Não é ter uma sala, um professor e ter aluno. Tem muito mais coisa envolvida por trás. Eu quero dar a minha visão sofrida pessoal. Eu também sempre fui apaixonado. Eu não me enxergo desde que... Eu já dei aula de escalada, já dei aula de mergulho, já dei aula de técnicas verticais variadas. Eu sempre estive dentro de uma sala de aula de uma forma ou de outra. E ao mesmo tempo, diretor executivo de grupos como Camargo Corrêa, como grupos Votorantim. Então, eu sempre tive a minha formação e minha cachaça na sala de aula. Eu curava minha dor de cabeça também na sala de aula, muitas vezes. Então, eu concordo com você em gênero, número igual quanto à paixão. Agora, a minha maior dor, tendo saído há pouco menos de 2 anos de uma instituição como coordenador de uma pós-graduação, e presenciando que os alunos cada vez viravam mais números para aquela instituição. Né? O aluno deixava de ser
uma entidade pessoal, uma pessoa que tinha sentimentos, dores, necessidades, dramas pessoais e passava a ser somente um número. Isso foi a minha maior dor como coordenador de uma pós-graduação. Escutar os alunos em sala de aula, aquelas demandas, trazer aquilo para o meu coordenador, para o meu CEO da instituição e para o meu reitor e ver que às vezes a gente tinha pouco a fazer. O que você acha disso, dessa coisificação ou numerificação do número para as instituições de ensino? É uma tendência? Então, Marcelo, eu acho que a educação, pensando agora como instituição, existem formas de administrar a educação. Perfeito. Né? Então, não existe uma forma... eu não vou dizer que isso está errado nem que está certo. Claro. Ao mesmo tempo que você tem esse tipo de oferta, ela existe porque existe cliente para ela. Quem compra? Né? Você tem aluno que ele não está preocupado em ter uma qualidade acadêmica, em ter um resultado de recebimento do conhecimento mais aprofundado, ele entra naquela escalinha que a gente fala de ter o resultado final no menor tempo, com o menor preço, né? Ou seja, de ter um diploma. É errado? Não, tem um mercado para isso. Né? Eu não me sinto muito confortável. Somos dois. Não me sinto confortável. Né? Porque a educação, a entrega da qualidade é muito importante. Então, você pensa num curso, por exemplo, como engenharia. Né? Medicina. Né? A própria advocacia, que trata Direito, da liberdade. Perfeito. Trata da liberdade, que é um dos nossos bens mais constitucional, né? Claro. Gigantesco. Então, como você pensar? E aí a gente consegue perceber isso hoje no mercado pelo número de pessoas com diploma, mas com empregos de baixo valor agregado. Entendi. Você tem inúmeras pessoas formadas com o diploma, mas que não conseguem exercer um cargo de gestão porque não adquiriram as competências necessárias. O cara se formou em contabilidade e não consegue trabalhar com contabilidade. Porque ele não consegue fazer. Mas isso tudo faz parte de um processo educacional pré-universidade. Né? A gente tem hoje um ensino, por exemplo, médio, público, que não reprova. Cara, meu medo na minha época era reprovar. Hoje o aluno passa de um ano para o outro e não reprova. E aí ele bate na porta de uma faculdade, seja pelos mecanismos que existem de acesso à universidade, né? Não por meritocracia, mas porque ele conseguiu uma porta de entrada, e o cara vai preencher a prova dele, ele pega a identidade do lado para copiar o nome, porque estou dando um exemplo grotesco, porque não consegue colocar, né? A capacidade cognitiva de interpretação é muito baixa, e isso se reflete no mercado de trabalho. Então, um monte de gente com diploma, mas sem exercer a profissão, sem estar qualificado para aquilo. Né? Não protagoniza nada. E aí essa questão de acesso, de massificação, isso tudo vai ampliar com a questão do ensino da tecnologia. A gente vai... É o próximo tema aqui da nossa... Com a questão da tecnologia, que a gente vai entrar. Então, assim, eu ainda prezo muito por instituições. Nós temos grandes grupos com qualidade, empresas fantásticas, né? Grupos que trabalham com massificação, mas ao mesmo tempo mantêm um padrão de qualidade em larga escala, né? Mas grupos menores, com um ensino premium, com qualificação, eu acho que isso faz a diferença no mercado. Eu tive a honra de trabalhar vou falar, não tem problema nenhum, para o CEDEP, uma das maiores escolas de negócios, ranqueada há anos. Caio Pepe, amigo meu, está em São Paulo hoje. Pois é, foi meu gestor, né, no CEDEP. E eu via essa excelência de qualidade lá, né? Então, eu achava aquilo incrível. Como é que uma escola de negócios do Norte e Nordeste, sem querer estabelecer nenhuma preconceito nisso, estava sendo ranqueada direto como uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Então, é um exemplo de qualidade com um ticket alto, pagava-se caro, e tinha-se, de fato, profissionais excelentes lá dentro, profissionais de mercado. Brigava justamente com a instituição da qual era superintendente, que era a FGV, aqui em Recife. Perfeito. Né? E agora, como pró-reitor que fui na FBV, com o IBMEC. O IBMEC estava sob minha responsabilidade. Então, são marcas de relevância no mercado nacional, de alta qualidade, com um ticket médio alto,
mas que mantém a qualidade. Isso faz uma diferença no currículo gigante. Gigante. E como você vê, a gente pode citar essas, a gente está à vontade de citar essas instituições porque não estamos, de fato, foram instituições referências Sim. no mercado e que continuam aí, que estão na Exato. briga por ser cada vez melhores. Como é que você vê essa história aí do EAD nesse mercado? No mercado da briga das grandes e até como aluno mesmo. Sim. Tu está estudando alguma coisa EAD? Não. Não? Já fiz curso em EAD. Já Vou até mencionar e é muito bacana a percepção, que é mais difícil do que o presencial, tá? Dá uma olhada lá na plataforma Tudo Ensino, se tem algum curso lá que tu queira, tu acha que tem a ver contigo, me avisa para tu sentir, para tu ter experiência. Fechado. Para tu ter experiência Com dentro da certeza. plataforma. Com Tudo Ensino. certeza. Com Se a certeza. gente tá no caminho certo, se a gente tá no caminho virtuoso ou não, até Maravilha. pra você deixar um background para nós. Com certeza. Vamos Marcelo, lá, EAD. vamos lá, olha, falando só complementando a questão da qualidade para a gente Desculpa, entrar no EAD. Perdão. Então você tem grandes grupos, né? E aí a gente citou os nomes de empresas do cenário nacional. E a própria Faculdade Nova Roma, por exemplo, da qual era conveniada da FGV, passou recentemente por uma reestruturação. Foi? Né? Saiu do grupo, foi vendido para um outro grupo, um grupo menor, estão se reestruturando, já estão abrindo em Caruaru. Ou seja, é um grupo pequeno que está mantendo uma qualidade altíssima, com um projeto muito bacana e que vai despontar aqui no mercado. Escuta o que eu estou dizendo, vai despontar no mercado aqui do Nordeste como um grupo de muita qualidade. Como é o grupo? Como é o nome do grupo? Faculdade Nova Roma, Grupo Roma Educacional. Grupo Roma, perfeito. Grupo Roma Educacional. São os donos hoje da Faculdade Nova Roma. Perfeito. Né? E aí, trazendo para o EAD. Né? Se a gente for falar de EAD, repete para mim, quando foi que você criou lá o Tudo Ensino? 2014 foi a primeira plataforma, 2018 é o Tudo Ensino. 2014. Pouquinho antes disso já se falava em ensino à distância, em EAD, tudo. E sempre se banalizou muito. Ah, não, a distância não dá certo, não dá. E aí, aqui no Brasil, às vezes a gente tem a necessidade de mudar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você vai na Europa e pergunta um curso de administração, vou dar um exemplo, não sei valores, tá? Quanto custa o curso de administração presencial? 1.000 euros. Quanto custa o curso de administração à distância? Em EAD? 1.000 euros. O curso é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo, é só a forma de aplicação. Então, a universidade lá está garantindo que aquele aluno vai ter as mesmas competências independente da plataforma. Quando você traz para cá, tem uma discrepância. Quanto custa o de administração presencial? R$1.000. Quanto custa o de administração EAD? R$199. Peraí, como é que pode ser isso se eu tenho o mesmo professor, o mesmo objetivo? Aí o cara PPC, o meu plano de curso, carga horária, tudo. Aí o aluno pega e pensa assim, não, se custa muito barato, não presta. Presta. Mas, volto a dizer, é uma questão cultural. Então, assim, o curso à distância, o curso EAD, ele é muito mais difícil do que o presencial. Eu também acho. Porque você precisa ser regrado, você precisa ser organizado, né? Você tem que ter... Ah, você estuda a hora que quer. Quando a gente coloca isso na mão do aluno, estuda a hora que quer, no EAD, qual é a hora que ele quer? A granada, né? E aí, às vezes, ele acha que vai pegar um final de semana e fazer 6 meses de curso num final de semana. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos lá. Não vai dar certo. Então, assim, o EAD ele já vinha aportando há muito tempo, mas aí 2020 tem uma quebra desse conceito e uma inserção do EAD de forma abrupta no mercado. E o EAD de forma abrupta, do ensino básico a pós-graduação, mestrado, doutorado, ele todo. Então, o MEC já está tomando uma política nesse sentido, né? Tudo, já flexibilizando, já entrando perfeito, nessa... e tem que ser. Tem que ser. É super bacana. De repente eu quero fazer um curso lá no Rio Grande do Sul e eu não vou ter o custo logístico para isso. Deve sair lá uma vez só para fazer bacana. Exato, de repente para ir. Mas talvez. Verdade. E aí você teve essa inserção do... Vou usar o mesmo exemplo, o mesmo termo que nós usamos, de a forceps no mercado e nas pessoas. E as pessoas começaram a ver que o EAD, o remoto, né? Precisam entender que remoto é aquela aula presencial com o professor ao vivo. E o EAD é aquele curso que é projetado com aulas gravadas, com conteúdo, tem um roteiro para aquilo, né? E aí, de repente, as universidades, as escolas se viram
à beira de que, peraí, eu preciso continuar dando aula. Vou fechar. Não dá para fechar. E aí se criou uma estrutura tecnológica com plataformas, com acesso, e as pessoas começaram a ver a dificuldade que é. Não só de se assistir a aula no remoto ou o EAD, como se fazer o tecnológico. Trazer o né? professor. Como interagir aqui? Porque a gente, nesse processo que nós estamos aqui, a gente está interagindo, tem uma câmera ali para interagir com você que está em casa. Isso é importante, ter essa dinâmica. É verdade. Não dá simplesmente para eu chegar aqui, travar e ler um texto. E ler um... Não dá. Assim, tem a estrutura, a complexidade para que isso aconteça é muito alta. Eu digo Não assim, é simples. o professor que chega aqui com a gente, eu falo, e eu vou fazer uma análise do professor, eu percebo muito claramente isso, a dificuldade que eles têm de vir do presencial para o digital. E por que que tem essa dificuldade? Porque na sala de aula presencial, a gente tem um jogo de cintura, uma malevolência, aquele dia que você não está bem para dar uma aula, você dá um exercício, você põe o aluno para trabalhar um Exato. pouco mais sozinho, ou em grupo, atividade em grupo. E aqui no EAD não. Se o professor não gerar empatia aqui ali com o Johnny, aquela bolinha amarela ali, o nome da nossa câmera é Johnny, se o cara não olhar para aquela câmera e não conseguir gerar empatia, não conseguir que o aluno venha para junto dele, ele perdeu. O cara simplesmente deixa a câmera ligada e vai jantar, vai almoçar, vai ver filme, vai fazer o que ele quer. E vira uma entidade, né? Você está aí, meu aluno? Exato. O aluno que responde, meu aluno, você está aí? E você aluno, só escuta o tô, né? tá lá no banheiro fazendo o número 2. O legal, Marcelo, disso tudo, logo quando começou em março de 2020, né? Foi. Em abril eu ia dar aula numa turma de pós-graduação. E aí a aula foi remota, tudo. E a aula com interação, pós-graduação tem muito case, muita discussão, né? Eu já tinha um certo contato com algumas ferramentas, então me utilizava de algumas ferramentas para manter o aluno preso ali comigo, né? E aí um aluno especial, eu percebi que hora e meia ele abria e fechava a câmera. Ele mantinha maior tempo aberto, mas hora e meia ele fechava, dava uns 15, 20 segundos e ele abria de novo a câmera, né? E aí numa dessas, eu acho que ele fechou, mas não fechou. Aí ele tá assistindo aula, tá interagindo, normal, aluno normal, né? Só que ele fez o movimento de fechar, a câmera não fechou, e aí ele foi pro lado e eu peguei a câmera. Ele tava com um pratinho do lado, com um espetinho e uma Heineken, uma cerveja na mão, aí ele dá uma mordida no espeto, toma uma cerveja com a câmera aberta. Aí eu não tive dúvida. Manda pra todo mundo, né? Exatamente. Na hora eu falei, pessoal, vamos parar a aula, Manda pra porque todo isso é um mundo. absurdo. Não pode um único aluno aqui tá petiscando e tomando uma cervejinha sem convidar a gente. E com espetinho de carne, ainda podia ser de camarão, né, pô? Exatamente. Então, é esse tipo de situação que você vai se deparar Verdade. e que você precisa interagir com o Johnny. Que na sala de aula, você pega um aluno conversando com o outro, você vai chamar o aluno, vai conversar com ele, vai trocar uma ideia. Existe a interação, né? No remoto, você ainda consegue ter a interação, porque os alunos estão lá, a câmera está aberta. E aqui no EAD? Numa plataforma, como é que a gente vai fazer isso? Num dia gravado, como nós estamos fazendo aqui hoje, Exato. é muito complexo. Ou a gente está muito à vontade e muito... e reza para que o cara do outro lado esteja afim de ver a gente. Isso. Né? Dois fortinhos, barbudinho, de cabelo branco aqui conversando abobrinha. Ou então tu não consegue. E o professor que vem para a sala de aula virtual, ele tem que vir sabendo que ele tem que ser um excelente vendedor, sabendo que ele tem que ter um excelente nível de interação, de interatividade, porque senão ele não vai vender, o curso dele não vai ser promissor e ele vai ficar preso no limbo daquele momento que ele não vai sair. E aí, para o professor, Marcelo, você pega os professores com mais tempo de casa, né? Aquele professor mais turrão. Eu já tive um professor. Eu tive um professor, por exemplo, que se ele entrasse na sala de aula antes do aluno, o aluno não entrava depois. Porque o conceito dele era o seguinte: quem tem que esperar na sala de aula é o aluno e não o professor. Então, sempre respeitei. Se eu chegasse atrasado, eu sabia que só depois do intervalo, né? Mas um professor dessa forma, com essa rigidez, né? Aí o próprio nome já diz, com essa rigidez, ele perde a principal característica que é o que pede na tecnologia: flexibilidade. Você precisa ter esse jogo de cintura, entender que o sinal, às vezes, do cara não vai estar legal.
saber que pode ter um problema técnico, Pausinha pro né? café. Uma pausa para o café. Não adianta puxar 3 horas na frente da tela de um computador, as pausas precisam ser, os intervalos precisam ser menores, né? Porque diferente, por exemplo, do gravado, o cara dá um pause ali, vai ali, toma um café, tal, faz um lanche, play, volta novamente. Então, essa questão da tecnologia, eu acho que a gente vai ter um avanço gigantesco nas plataformas educacionais, independente da área de ensino, Sim. seja ensino médio, ensino básico, universidade, ensino superior. Cursos livres, todos vão evoluir muito. Mas eu acredito que a gente vai ter uma ampliação do acesso à graduação, e isso é bacana, porque o tecnológico faz chegar onde às vezes não tem acesso de grupo de professores, tudo, e o Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente vai conseguir ter esse acesso. O presencial vai sumir? Não vai sumir. Mas o presencial ele vai ficar mais robusto com a questão da qualidade acadêmica. Então, de repente, você vai fazer uma graduação num formato à distância, num formato de tecnologia, Sim, e você vai se ver na necessidade de fazer uma pós-graduação presencial para aquisição de outras competências que a tecnologia não te dá. Que é justamente isso que nós temos aqui. Que é a comunicação, é o olho no olho, é a interação, é a verbalização presencial. Né? Usar até o exemplo que nós usamos antes aqui. Você faz um curso de gestão comercial, uma pessoa que vai trabalhar com vendas, né? Com atendimento ao público. Ou seja, a essência da tua profissão é trabalhar com pessoas. Né? E é isso. Você também vai trabalhar com tecnologia, mas até para trabalhar através da tecnologia vendendo, você vai ter que conseguir gerar empatia através da tecnologia. E você só faz isso se você tiver isso internalizado. Não dá para trabalhar com texto pronto. Até porque não tem. Você está numa sala de aula, a gente tem um conteúdo programático, mas o aluno vai te dar perguntas, o aluno vai te dar respostas, referências, como ele te daria em sala de aula? Os inputs são diversos. São diversos. Então, o que eu enxergo é exatamente isso. Eu tenho uma visão da educação para onde caminha. Sabe aquela visão grego-romana do mentor embaixo de uma macieira, certo, com os seus pupilos no chão, perfeito, e aquela troca de conteúdo nascendo ali, aquela coisa acontecendo, e o cara observando a natureza, o céu, o telescópio, o chão. Eu tenho uma visão de que talvez a gente caminhe para isso, para aquele professor virar mais um mentor. Isso. Um mentor e ter os seus mentis ali espalhados, não é? Perfeito. Bem mais vinculado com o aluno, bem mais orientado e, consequentemente, também sendo mais reconhecido. Porque eu acho também que o professor hoje vai muito desmotivado para a sala de aula, a grande maioria. Vai. Quem não tem aquela paixão que a gente tem, quem não lida com o ensino, com a educação como aquela, entre aspas, cachaçada, que a gente vai lá para curar a nossa dor de cabeça, para se sentir bem, ele vai muito desmotivado para a sala de aula. Não vai? Como a gente fazer para... O que tu acha dessa minha visão? É maluquice da minha cabeça? Vai por aí ou... Como é que a gente faz para um professor? Vai exatamente por aí. Quando eu coloco que, por exemplo, o processo de, vamos trazer aqui, de pós-graduação, por exemplo, ele vai ficar mais robusto com a presença do professor, justamente isso. Porque o aluno vai passar a ter a percepção de que tem uma pessoa ali do lado dele, da onde ele vai poder beber do conhecimento daquela pessoa, isso, de entender e tirar as dúvidas ali. E tirar dúvidas, muitas vezes, não é só você ter respostas, é você ter percepções. Às vezes, você responde para o teu aluno para tirar uma dúvida dele com uma outra pergunta para fazer com que ele pense, com que ele reflita. Isso é muito importante. E aí é justamente esse o trabalho que você está falando, dessa visão grego-romana, né, do mentor. Né? Qual é o papel do mentor? É fazer com que o mentir ali desperte, com que ele amplie, com que ele consiga enxergar o todo. E não simplesmente ter uma resposta. Vai muito para aquilo que a gente já discutiu. Né? A sociedade hoje quer saber algo, vai lá, pesquisa, eu quero isso. Não, tá a resposta. Deus Google proverá. Não dá. Não pode ser assim. Eu sou do tempo que eu estudei na Barça, no Conhecer. Eu também. Né? Então vou dar um exemplo grotesco. Queria saber o que é pinguim. Aí eu pegava a Barça lá na letra P, ou Conhecer, pinguim,
que é por ordem alfabética. Então, E às ela- vezes não tava nem no volume da letra P, tava na continuidade do outro. Não fala essas coisas, fica entregando Não, idade, tem que bicho. entregar. Ah, Mas para misericórdia. entender como era o nosso Google da época. Sim. E aí você ia lá, sentava numa mesa, abria, folheava, achava lá pinguim. Lá tinha a foto do pinguim, a história, como nasce, o que come, como vive, tudo. E ali você ia ler e descobria o que era pinguim. Aí hoje como é que é? O cara coloca pinguim, aí aparece uma imagem, um monte de informação, mas a pessoa não lê. Ela olha para a foto e da foto ela cria o que é o pinguim. Ela cria os conceitos. Então, essa questão do mentor é justamente estar do lado, né? Para quando o cara chegar assim na aula e falar assim, professor, pinguim é um pássaro de smoking. Aí ele vai dizer, meu querido, senta aqui. Qual Né? dos pinguins? Porque tem uns que você não usa Exato, smoking, né? tem uns que usa Qual- gravata borboleta. Exato. tem- Vamos com calma, né? Então, eu acho que justamente isso. Dando um exemplo simples, né? Sim, Mas claro. acho que só para ilustrar, eu acho que é isso. Então, quando você vai para uma aula em que você vai ter uma pessoa ali, né? A gente falou de grandes empresas. Sim. Então, você traz, por exemplo, um diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, e você chega para o cara lá que está dando aula, falando das experiências dele, né? E ele relata para você um baita de um problema que ele teve de gestão, por exemplo, que é a minha área, Sim. né? De gerir equipes e como ele resolveu, cara, aquilo para mim é uma informação valiosíssima. É ouro, né? Talvez eu nunca tenha um problema como o dele, mas a solução que ele usou para aquele problema talvez seja a solução para vários outros problemas que eu possa ter. Olha lá, Denis. Não viu lá? E ele levanta a plaquinha ali. Denis ali, complicado, bicho. Ah, né? então tá bom, Vamos embora. A gente vai embora. Eu queria, só pra gente fechar essa história, a gente tá vendo aí, hoje nós estamos, não vou nem dizer a data, porque nós vamos estar assistindo esse programa aqui no mês de julho, né? Isso. Então, houve um movimento muito forte aí do grupo Anima em cima do grupo Laureate. Isso. Né? E alguns dizem que o grupo Laureate vai sumir, eu acho pouco provável, porque é um grupo enorme, Exato. está no mercado internacional, tem ações na Sim. bolsa e tudo mais. Mas como é que você vê? E eu descobri nas minhas leituras que muito disso, desse movimento, tem a ver por conta do EAD. Esses caras não tinham experiência em EAD, o grupo C, por exemplo, não tinha nada em EAD, agora tem sei lá quantos mil alunos no EAD. Isso. Esse movimento todo que está tendo das grandes, essa acomodação de cadeiras, tem a ver com EAD, é isso? Muito. Tem, não tem? Muito. Né? Você tem, por exemplo, operações americanas aqui no Brasil de educação. Para o americano é muito difícil Os entender. Crotons da vida, os Laureates da vida. A Laureate, a própria de Talent, que foi dona da Talent, FPV, né? perfeito. Entender como funciona o mercado educacional brasileiro é complicado, principalmente no ensino superior. Né? Porque lá fora, o que é o ensino superior lá fora? É o bem mais precioso que o ser humano tem para se tornar profissional. Então a família junta dinheiro uma vida inteira para poder pagar a faculdade. É verdade. Aqui, o que é a formação profissional? Eu quero terminar o mais rápido possível para poder pegar o diploma. Para ganhar dinheiro. Se ele vai sair formado, bem formado, não tem. Não interessa. Né? E aí, para esses caras, é muito complicado. Né? Então, é uma questão cultural. Ao mesmo tempo, você tem grupos aqui no Brasil maravilhosos. Pois é. E esses caras têm poder aquisitivo para fazer essas aquisições. Então, a Anima fez essa aquisição do grupo, o Grupo C está adquirindo. O grupo Né? Le Mans também está criando Então, vão surgir outros grupos. Estão surgindo grupos Vão surgir menores. outros grupos. Você deu um exemplo do grupo... Do Grupo Roma Educacional, né? Começou adquirindo uma operação que já funcionava, que estava pequenininha, né? E já abriu uma outra unidade. Então, assim, a gente começa a perceber que vão ficar predominantemente os grupos brasileiros, que entendem a cultura, Claro. tudo, né? Mas são grupos que vão conseguir levar qualidade de infraestrutura para suas salas de aula, né? A contramão do que a gente vê muito com a depreciação das universidades públicas, né? Das universidades públicas. É difícil de falar, então... Muito difícil. porque aí você vai Até entrar num dolorido, problema. né? É Até dolorido de falar, porque a gente vê aquilo como uma seara de
de conhecimento de tudo, de pessoas, de gente, de espaço, e você vê aquilo deteriorado, você vai lá na UFPE, vê aquilo tudo, no FRE, o RPE caindo as... É desolador a gente passear por lá. Mas lá eu fui aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Eu fui também, né? engenharia de pesca. Eu fiz engenharia agronômica lá, não cheguei a terminar. Fui até o 8º período e depois desisti, né? Então, porque eu imaginava uma coisa e depois outra. Entrei com 17 anos na faculdade, então não tinha, acho que nem maturidade para definir o que eu queria. Mas é muito complicado. Então, assim, eu acredito muito que os grandes grupos vão continuar fazendo aquisições. É natural que empresas, que instituições menores sejam adquiridas, faz parte do mercado, faz parte do mercado, mas não quer dizer que todas vão sumir, não, muito pelo contrário, né? Algumas vão ser adquiridas, outras vão surgir, e outras vão surgir adquirindo algumas pequenas e vão começar a crescer. E isso é legal para o mercado, é importante para que o aluno, que a sociedade tenha essa diversificação. Porque, volto a dizer, não existe fórmula certa. Você vai olhar para o mercado e falar, caramba, eu quero fazer um curso com essa qualidade. Você vai ter o mesmo curso pagando 100 ou pagando 1.000. Estou dando um exemplo longe de valores. Mas você vai ter. E aí você vai decidir. Né? Você vai decidir o que é que você quer para você. Então, se você fosse perguntar para mim, Kenes, o que é que você diria para os alunos escolherem? Isso, muito bom. O que é que você diria para os alunos escolherem? Escolha sempre sempre a instituição que vai te trazer maior qualidade e melhor possibilidade de inserção no mercado. Massa. E esse é o recado. Busque e preze sempre pela qualidade da educação. Legal. Quer deixar algum recadinho final pra gente, antes que o Denis bata na gente ali com a plaquinha? Ele vai jogar a plaquinha na gente já. Conta até 10, ele vai Marcelo, jogar. eu só quero agradecer, eu acho que é um prazer, eu adoro falar sobre educação. Pô, que bom. É uma área que, como disse, eu sou apaixonado, né? Tô no mercado já há algum tempo e para mim é sempre um prazer, tá? A hora que você precisar, eu tô à tua disposição. Sem dúvida. Né? Mesmo que o Aloysio diga que eu não venha, eu vou vir agora só para contrariá-lo. Você já sabe onde é, na frente da casa do seu pai, é só você bater aqui, entrar aqui na frente. E vem-se embora. Então, assim, só tenho a agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Deixa a tua rede social para o pessoal te encontrar. Bom, quem quiser me achar é @KenesBonatti. KENYSBONATTI. Lá você vai encontrar as minhas outras redes, LinkedIn, tudo essa do Instagram. E-mail, telefone, consegue se comunicar comigo, tá bom? Fechou? Podemos fechar? Então, mais uma entrevista. Pô, fiquei muito feliz. É muito difícil a gente conseguir bater um papo sobre educação no nível que a gente mantém. Educação não é uma coisa... Não tem um canal no YouTube de educação bom. Já viu isso? Talvez a gente consiga criar um canal Quem sabe não vai sair o primeiro aí, olha aí. Quem sabe? E por quê? Porque educação não vende, educação é um problema, educação tem suas nuances, então é muito difícil a gente bater um papo de educação num nível. Então eu queria te agradecer por essa vinda, por essa disponibilidade, pronta disponibilidade. Você não pôs nenhum empecilho, não falou, não perguntou nem nada, eu tô lá amanhã e veio, chegou no horário. Então, por conta disso, muito obrigado. Valeu, Marcelo. Tudoensino.com.br, educação para os novos tempos. Grande abraço, a gente se vê em breve. Até já. Tchau, tchau.